E aí, galera, Naldin novamente. Dessa vez trazendo informações especificamente sobre personagens, né? Hoje a Atsumamiya, que provavelmente deve ser o próximo banner. Para a gente começar, as habilidades do Atsumamiya elas são voltadas a levantamento e saque. Ele é um especialista em saque, todos que acompanharam o anime já sabem, né? A primeira habilidade dele faz com que, se ele sacar no local de defesa fraco do time adversário, ou seja, aquele que fica piscando em roxo, indicando aqui é o ponto fraco onde você pode acertar. Esse saque dele vai ter 30% de potência a mais. O saque dele, se a gente for dar uma olhadinha aqui embaixo, ele é 230% o flutuante. E quando a gente fala do saque em suspensão, é 260. Então, ele aumenta 30% desses 260, ou seja, 290% do saque, né? Se ele saca sem ser no local de defesa fraco, ele intercala entre saques, ou seja, saque em suspensão, aquele saque forte, né, similar ao do Oikawa, ele é somente no ponto fraco do adversário. Quando você saca em qualquer um dos outros dois, ele faz o saque flutuante. E aí o saque flutuante vai aumentar o atributo recepção dos seus aliados em 10%. E esse efeito vai durar um rally. A segunda habilidade dele é o passe, né? Básico, 125%, só que ele retira os efeitos negativos de quem for cortar a bola. Ou seja, todas as vezes que você tiver um debuff, né? Um exemplo, Tendo com ressonância 2, que aplica 10% de redução de ataque potente e ataque rápido, todas as vezes que seu atacante for realizar o corte, ele perde os efeitos negativos sempre que o Atsumu usa a habilidade de levantamento, né? A passiva do treinamento ela vai aumentar o passe dele em 8%, e se a jogada de qualquer aliado não for um crítico, ou seja, não tem percepção, não soltou crítico, ele vai ganhar 2 acúmulos de jogada perfeita. Esse acúmulo, a cada 2%, cada acúmulo dele, né, vai aumentar 2% do atributo de passe, com um acúmulo máximo de 10, ou seja, pode aumentar até 20% do levantamento do Atsumu. E a cada levantamento dele, ele basicamente usa, né, um desses acúmulos para aumentar a técnica de ataque e o ataque rápido de cada um dos membros que for cortar a bola. E esse efeito vai durar 10 cruzamentos de rede, que é um tempo bem considerável, né? Então, toda vez que ele levantar, ele vai buffar em 2,5 a técnica de ataque e 2,5 o ataque rápido, né? E, por fim, a última habilidade, que é o saque dele, né? Que ele já indica que é um intercala, né, entre o saque flutuante e o saque em suspensão. Ele vai fazer com que o saque flutuante seja 230% e o saque em suspensão seja 260%. Sendo que, quando a gente usa o saque flutuante, os adversários não vão conseguir usar as skills especiais, ou seja, as habilidades de ataque rápido e ataque potente. Então, se a gente for considerar a primeira skill, toda vez que ele sacar flutuante, com a habilidade ativa, né? Obviamente, a habilidade ela tem tempo de recarga, então não é o tempo inteiro. Sacou flutuante, eles vão receber e seu time já vai receber o buff de 10% de recepção. E na hora de cortar, eles não podem usar habilidade nenhuma de corte. Então, se a gente for considerar que o corte puro de um Ushijima, por exemplo, seja de 20 mil pontos, né, a pontuação dele chega a ser 20 mil no corte, a gente considera que usando a habilidade, isso escala até 70, 80 mil. Sem habilidade, vai ser só 20. Então, é muito mais fácil do seu time buffado e com habilidade de recepção conseguir receber perfeito e você garantir o ponto, do que quando eles têm habilidade, né? E aí você faz com que todos eles não possam usar isso durante 2 cruzamentos de rede. Então, a chance de você conseguir ganhar o rally usando o saque flutuante, ele é muito grande. E a chance de você conseguir realizar um ace com o saque em suspensão, ela também é grande, né? Enfim, o saque em suspensão é de 260% e a cada 3 de moral de time vai aumentar 1% da percepção do Atsumu. Lembrando que a moral do time, né, ela tem um valor máximo de 120. Quando atinge 120, se a gente for considerar cada 3 de moral, vai aumentar 40% de percepção do Atsumu para ele sacar, fazendo com que provavelmente esse saque seja crítico, né? Então, colocar ele, por exemplo, na primeira rotação para sacar talvez não seja a melhor opção, mas usar ele talvez na segunda ou terceira posição, conforme a moral do time estiver mais elevada, perfeito. Para quem tem Bokuto e vai querer pegar o Atsumu, aí você tem até uma facilidade, colocar ele de segundo ou até de primeiro. Ele já começa com um buffzinho ali, podendo já critar e fazer um ace, né? Enfim, essas são as habilidades do Atsumu.
Agora, a memória dele, ele vai aumentar o passe dele, né, o levantamento, em 12%. Sempre que ele está em quadra, né, já vai aumentar 6,4% de percepção e reflexo de todos os aliados que tiverem esses atributos abaixo de 20%. Ou seja, se você não buildou ou não tem personagens que aumentam a percepção dos seus aliados ou o reflexo, consequentemente de ter o Atsumu, você vai estar aumentando 6% desses atributos, né? Com a memória, no caso. E aí, ele vai aumentar também a técnica de ataque e a técnica de defesa em 3,2%. Quando a jogada não for crítica de qualquer aliado, né, ele vai aumentar a técnica de ataque e a técnica de defesa desse equipador, no caso do próprio Atsumu, em 1%, né, até 5 vezes, que seria um máximo de 5% de técnica de ataque. E esse efeito vai permanecer, né, sempre pelo rally completo, né? Ou seja, sempre que alguém não critar, se não critar no recepção, não critar no levantamento e não critar no corte, né, você vai dar tanto 3%, que é 3% a mais de técnica de ataque e técnica de defesa. Agora, as ressonâncias, quando você ativa a ressonância 2, ou seja, você pega 2 cópias além do personagem, né? Ou seja, 3 cópias para ativar a ressonância 2. Quando você atinge a ressonância 2, já vai aumentar a força dele em 30%, bem focado principalmente no saque, né? Porque o saque a gente já tem 290%, mais aquele scaling de até 40% de percepção, e aí você está aumentando 30% de força dele, ou seja, a gente pode considerar que o saque dele se equipara ou até um pouco, é mais forte, né? Ele é mais forte do que o próprio saque do Oikawa, dependendo se a moral do time estiver alta, né? Enfim, quando ele está presente, ele já recebe 5 acúmulos da jogada perfeita, ou seja, começou a partida, ele já ganha os 5 stacks lá, ele já aumenta o levantamento dele lá em 10%, já assim é relevante, né? E a cada acúmulo vai aumentar mais 2% do atributo de passe, ou seja, ele já começa com 20% e tem a possibilidade de destacar até 40% a mais de levantamento, né? Então, assim, é absurdo como levantador. Entre ele e o Oikawa, para levantar o Atsumu, ele realmente é melhor. E se a gente for pensar no saque, o Atsumu também é melhor. Só que a diferença é que o Oikawa, num comparativo, ele buffa percepção e força, enquanto o Atsumu ele buffa um pouco, né, de percepção e um pouco de técnica de ataque, né? E a ressonância 4, que são para a galera que caixa mais ou que queira pegar rebanner, né? Quando você consegue 6 cópias do personagem, sempre que você pega um acúmulo da jogada perfeita, você vai aumentar mais 3% do atributo de passe do Atsumu. E isso é, assim, até os 20, né? Que é o limite que geralmente acumula, você vai ter 40% e agora um limite de 70% a mais de passe. E sempre que ele utiliza, né, ele consome para realizar uma jogada, né, ele vai receber mais 5 acúmulos do efeito. Então isso aqui vai ficar no limite o tempo inteiro e cada acúmulo vai aumentar mais 2%, podendo acumular até 10 vezes, né? Então a gente considera que hoje, como levantador, se a gente for comparar o que a gente tem no global e comparar com a chegada do Atsumu, a gente pode considerar que o Atsumu vai ser o melhor levantador e a melhor pessoa no saque. Só que se a gente for comparar a potencializar o time, né, que a gente considera buff, talvez o Oikawa ele realmente esteja à frente, porque ele dá 20% de percepção para todo mundo e 30% de força, né? Então, se a gente for comparar em potencialização de time, o Oikawa provavelmente ganha. Se a gente pensar em quem é melhor como personagem e levantador, o Atsumu ultrapassa o Oikawa, né? E aí, as recomendações de time, algumas pessoas podem reparar que eu coloquei o Kuro nesse primeiro e nesse segundo time aqui à esquerda, mas é porque ele é o mais acessível que a gente já tem hoje, né? Enquanto o Hinata SP ele demora um pouco mais. Então, se a gente for pensar em tempo de jogo, o mais próximo de ter uma composição ideal, se a gente vai querer realizar Inarizaki, né, que aumenta a técnica de ataque e a técnica de defesa de todo mundo, geralmente é utilizado, né, os irmãos Mia, né, o Kita e o Akagi, ou no caso das pessoas que não querem trocar o Libero agora e querem jogar para Itachiyama mais na frente, geralmente vão manter o Atsumu e o Osamu com o Kita e o Suna, como WS e MB. E aí eles jogam para Itachiyama e o MB com certeza é solto, né? Até poderia colocar o Hinata SP nessa composição aqui da esquerda inferior. Na direita, a gente já encontra um padrão que era muito comum de se encontrar no servidor do Japão, que são os gêmeos, para ataque rápido em específico, com o Hinata
SP, que ele é muito forte para ataque rápido, e a gente tem Kamomedai, que potencializa o bloqueio, e Tachiyama, que potencializa muito a recepção. Então a gente tem um time ofensivo muito forte, com 2 pontas absurdos, talvez os 2 melhores pontas do jogo. A gente tem 3 personagens de saque, né? Porque o Osamu também tem saque, o Hoshimi também tem saque, Hirugami também tem saque, Atsumu também tem saque. Então são 4 personagens para sacar, fora que você bate ataque rápido, assim, bem interessante, né? Porque você tem 3 personagens de ataque rápido que são consideravelmente bons, né? Que é o Hirugami, Hinata e o Osamu. E por fim, aqui embaixo, é um pouco mais para frente, né? Pensando em posicionamento livre, onde você pode colocar vários personagens de mesma posição dentro do mesmo time em qualquer lugar. E é muito comum de ver lá no japonês. Hoje é mais difícil de ver o Osamu, por exemplo. Muita gente está usando o Kunimi no lugar do Osamu. E muita gente não está indo para ataque rápido, né? Mas alguns times que têm 4 MBs, por exemplo, eles estão usando Kemi, etc. Mas pro Atsumu, o que a gente consegue considerar que seria positivo seria você jogar 5 personagens de ataque rápido, que aí você tem um buff de 20% de ataque rápido, que é muito considerável. E além disso, você vai conseguir potencializar não só o Osamu, mas como você aumenta o ataque rápido dos jogadores, você vai poder aumentar o ataque rápido do Kuro e do Tsuka SP. O Tsuka SP ele é muito voltado a corte também, não só a bloqueio. O Kuro ele é bem voltado a buffar o time, só que o Hinata e o Osamu, né, seriam o foco desse time. E aí colocaria o Tsuki e o Kuro porque eles fazem vínculo também, né? Então aí, mais pra frente, uma recomendação seria esse time com 3 na verdade, com 3 MBs e 5 personagens de ataque rápido. E no posicionamento bloqueado, que é o que a gente tem hoje no global, eu recomendaria os demais times, né? Para quem quer um time mais acessível, eu poderia recomendar facilmente Narizaki, né? E aí, Kamomedai, imagino que não vai ser uma opção para muita gente que pegar os gêmeos, então tiro os gêmeos aqui e coloco outras opções. E aí a gente tem a opção de Tachiyama, que é bem mais na frente, né? Que para quem não vai conseguir pegar Kamomedai junto com os gêmeos, pegou gêmeos, pode ir para Itachiyama no futuro. E aí usar o Akagi como líbero, mas pode colocar o Suna e o Kita também. Aí a montagem do time fica aberto para todo mundo, né? Escolher o que acha que é melhor e com certeza o que quer jogar e se divertir com. Enfim, é isso, galera. Um abraço para todo mundo. Bom ver, eu tamo aí. Se quiserem deixar o like, compartilhar, fazer suas perguntas aí nos comentários, podem ficar à vontade também. Tamo junto, galera. Valeu!